Boa noite a todos. Boa noite. Boa Então, noite. estamos aqui num momento especial, um momento diferente hoje, que é uma live gravada do Pedra no Lago, e vamos falar de um tema e é sobre recursos humanos, sobre pessoas, sobre gente, né? Gente que é pai de família, mãe de filhos, e gente que trabalha em empresa. Então, todos os aspectos comportamentais, emocionais, né? Propósitos, está tudo envolvido, né? Então, nós demos o título de Jornada do Propósito, mito ou realidade. Aliás, Éder, o seu tema, a sua escolha não poderia ter sido melhor em relação ao Pedra no Lago, porque eu falo isso o tempo todo no Pedra no Lago, né? No site, no livro, que é a Uhum. questão do propósito, né? Viemos com um propósito cravado aqui no nosso ser, né? Mas, enfim, depois eu vou fazer uma conexão desse tema com Pedra no Lago, mas a gente tem como objetivo debater, trazer tudo que eu falo no Pedra no Lago, trazer para a prática, com a aplicação prática do que está aqui, não é? Porque senão não tem sentido. Então, vamos ver hoje questões ligadas ao desenvolvimento de carreira, os impactos que a pandemia trouxe no ambiente empresarial, né? As relações interpessoais provavelmente devem ter mudado. Eu já estou fora do ambiente empresarial, organizacional há 10 anos, né? Então, como a gente trabalha orientando pessoas, muitas pessoas nos ligam para fazer questionamentos, o que eu faço da minha carreira, eu vou na intuição, na minha experiência, mas provavelmente devo estar defasado em termos de tecnologia, enfim, metodologias diferentes. E a gente, tendo você aqui para nos orientar, para nos dar um norte, é sensacional. Propósito, vamos definir propósito, e não precisamos concordar com o termo propósito, porque propósito cada um tem o seu. Botar no YouTube, cada um fala de propósito, muita gente falando disso. Não precisamos chegar a um consenso, precisamos discutir temas que envolvem o tema propósito, né? O fato é que, quando a gente começa a discutir propósito, a gente começa a entrar numa seara do ser, tipo, como, como extrair o melhor do ser humano, né, no ambiente empresarial, né? Como trazer felicidade, paz para as pessoas, como fazer com que elas façam as suas tarefas, trabalhem nos seus projetos de forma plena, né? De forma feliz, aderente ao seu propósito, né? Que eu vou dar meu conceito daqui a pouco, né? Falar também, lógico, aproveitar a presença aí da tua e da Cristiane, que trabalham com inteligência emocional, né? Mindfulness, empatia. Olha, tem tanto tema que nós vamos contar com a sua capacidade de síntese, Éder, para poder colocar tudo isso num tempo curto e com profundidade. E queria agradecer muito também ao meu filho Daniel, que é seu amigo, e ele que permitiu fazer essa ponte aí com você. Dani, muito obrigado, Tamo junto. sempre. E o Éder, eu vou ler aqui, o Éder é administrador de empresas pela UFRJ, especialista em recursos humanos pela COPIAD, né? Pós-graduado em neurociências e comportamento pela PUC. Talvez não leia teu currículo todo, Éder, senão vai ficar muito longo. Mas o Éder é executivo de RH, facilitador de aprendizagem e mentor de soft skills, tem mais de 20 anos de experiência em diferentes segmentos empresariais, né? Em especial no tema pessoas, né? Gestão de recursos humanos, programas de desenvolvimento pessoal e carreira. Isso aí é um tema-chave para nós, né? Especialista em tomada de decisões pela Harvard Business School, né? Treinador em inteligência emocional, coaching, joga nas 11 posições. Bastante coisa aí. Também eu
licenciado pela TED para a organização de eventos do TEDx Brasil e criador do podcast Movendo-se. Muito legal o teu podcast, parabéns, cara. Muito, muito, muito legal mesmo. Já deixo o convite aí para quem quiser conhecer e se manter conectado com esses conteúdos. Está nas principais plataformas de áudio aí, só procurar lá por Movendo-se, que tem aí em todas as plataformas. Mas esse só um parênteses, Humberto, esse currículo aí, ele tem uma série de títulos, né, de certificações, realizações, mas eu sempre brinco que, para mim, o meu maior currículo é ser pai do Miguel e do Theo. Uma informação que não está aí, mas sempre me perguntam, né? Fala um pouco de você. A primeira coisa que eu falo, assim, eu sou pai do Miguel e do Theo, sou casado com a Marcela, porque família vem antes de tudo, né? Tudo que está aí é acessório, né? Mas a gente primeiro tem algo importante que justifica, inclusive, estudar, se aprofundar, se certificar, que é nosso bem maior, nossa família, né? Então, não está aí, mas eu faço questão de citar. Cara, família é simplesmente tudo, né? Tudo, realmente. Graças a Deus. Mas eu queria apresentar as nossas convidadas, que é a Edna Pavone, que é formada em letras, ela é muito minha amiga, a gente tem trabalhado muito junto em atendimento de pessoas, tá? Na área de recursos humanos, desenvolvimento de carreira, pessoas com síndrome do pânico, pessoas em solidão. Então, são vários temas que a gente tem feito uma parceria muito legal e ajudado muitas pessoas. E é por isso que a gente precisa se atualizar, né? Mas ela é apaixonada por educação e essa é a sua longa experiência, né, na área educacional. E exerceu diversos cargos de direção nessa área e participa de vários grupos de estudo, de apoio às pessoas em algumas áreas, tanto em temas pessoais quanto em carreira, como eu falei. E, Edna, muito obrigado aí pela tua presença. Fico honrado em ser seu amigo e seu parceiro de Eu trabalho. agradeço estar aqui hoje, maravilhoso. Obrigado, Edna. A Alessandra Cardoso. Já conheço a Alessandra há 20 anos, já trabalhamos juntos em projetos assim bem complexos, né? Muita gente, muito custo, muitas entregas, muitos problemas. Então, já somos parceiros aí de uma longa data. Ela tem uma longa experiência em gestão, né, de negócios, é fundadora da Adunt Consulting, uma empresa que eu vi nascer, primeiro dia, já tem hoje 140 projetos e mais de 10 anos aí de existência, né? E o foco da consultoria dela é em processos, em planejamento estratégico, transformação organizacional, governança, automação, processos, gestão de projetos. Alessandra, não vou falar todo o portfólio aqui de ofertas, mas você pode complementar. Muito obrigado aí pela tua presença. Bem, eu que agradeço. Assim, só queria dizer que o Len foi meu cliente, né? Como ele falou, há mais de 20 anos que a gente começou essa jornada, e ele sempre foi um cliente inspirador. Inclusive, talvez seja ele um dos que começou a despertar em mim essa questão de pessoas, né? Esse olhar atento para pessoas, né? Eu vim de área financeira, projeto buscando business case para o cliente, e aos poucos percebi que não dava mais para viver sem colocar ali o humaninho no centro do processo, tá? Então, agradeço estar aqui, sou uma aprendiz de tudo isso, tá? E que bom que eu estou aqui cercada de feras no assunto, tá? Te agradeço, Len, e agradeço vocês todos. Obrigado, Lia. E a Cris Almeida, a Cristiane, conheci recentemente, mas parece que eu já a conheço há mais de longa data, né? Ela é especialista em neurociências, né, e comportamento, é instrutora de Mindfulness pela Mindfulness Training International, faz palestras, treinamentos para a promoção da saúde mental e bem-estar. E Cris, certamente você foi muito sintética aqui na tua experiência, que é muita, que eu sei,
muito obrigado aí pela tua presença também. Te Eu que, agradeço muito você estar aqui. eu que agradeço. Primeiro, eu quero agradecer mesmo por estar nesse time aqui, só de feras. Tá, Alessandra? Você é uma delas. Humberto, um querido, gente, que assim entrou na minha vida de uma forma muito incrível, né? Maravilhosa. Eu sou fundadora hoje da Salutarmente, tenho essas especializações, mas também, como o Éder bem colocou, né, aí no destaque, eu sou mãe, avó, sou filha, né? A gente acaba não colocando as nossas especializações pessoais, mas eu sou tudo isso, e que bom, né? Somos um ser só, pessoal e profissional. E eu transitei de carreira, assim, só para fazer uma síntese, há 3 anos, há 2 anos atrás, acabei ficando num sabático aí para poder me aprofundar. E hoje a minha empresa só tem 9 meses, mas assim, 9 meses que nasceu, né? E isso é muito bom. Estou curtindo toda essa jornada e foi maravilhoso e muito bom estar aqui, porque a gente vai falar de propósito, né? Que foi isso que me trouxe aqui, foi dessa forma que eu fundei a Salutarmente. E é isso, estou aqui também como aprendiz sempre, Alessandra, é o que nós somos, aprendizes. Muito bom. Éder, antes de te passar a palavra, eu queria só fazer um alinhamento geral, porque tudo que eu escrevo aqui no livro, no Pedra no Lago ou no site, quer dizer, tem como uma premissa básica. Eu idealizo assim uma carruagem onde tem o cara lá dando chicotada nos cavalos e tem os 5 cavalos lá que são os 5 sentidos, né? Simbolizando os 5 sentidos. Então a mente dirige essa carruagem, mas não consulta o dono da carruagem, né? O ser interior, o self, o eu superior, a divindade que existe nós, dentro da gente, né? O que nos anima como ser vivo, né? Que nome tenha, não tem nada a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, né? Então, então ela comanda a carruagem e os cavalos vão sem nenhuma direção, estão sempre se chocando, cada um vai numa velocidade diferente. E esse desalinhamento do físico, do emocional e do mental, esse desalinhamento com o ser interior, isso provoca uma desconexão profunda com aquilo que nós viemos manifestar como ser humano, que está tatuado na nossa alma, né? Que é o nosso propósito, que eu chamo de propósito, isso é o que nós viemos manifestar aqui. Só que nós ficamos tão distantes disso, né? Ficamos focados na mente, que a gente acha que a gente é cidadão da nossa mente. Nós somos muito mais, nós somos seres muito além da nossa mente, né? Nós somos seres espirituais. É como assim se a gente tivesse nas ondas do mar, e as ondas do mar representando a nossa mente, aquela turbulência toda, e a gente se esquece, se você mergulhar no profundo, vai encontrar um local de paz, de serenidade, de equilíbrio, né? E toda vez que a gente faz isso, essa imersão, essa tentativa de alinhamento, né? Surge em nós, parece que as melhores sementes se rompem, né? Rompem a casca. E aí a gente começa a ser mais fraterno, a pensar mais nos outros do que em nós mesmos, né? Surge a cooperação, a gente é menos egoísta, né? Então pensamos mais, passamos a pensar mais no coletivo do que no individual. Ou seja, a gente passa a trabalhar de uma forma mais. A gente passa a ser mais justo, né? mais alinhado. E esse alinhamento, você percebe, parece que tem um painel de controle interno. Você sente pela paz que você transmite, pelo teu padrão de pensamento, pela tua preocupação com o outro. Você está no mesmo ambiente, trabalhando nas mesmas coisas, mas dependendo da tua postura,
você pode atuar da forma A ou B, não é? E quando você começa a se preocupar com esse alinhamento com o teu ser para atingir o teu propósito, a gente faz uma baita diferença na vida das pessoas, em especial no ambiente empresarial. Eu posso falar isso de cadeira, porque se eu soubesse aquela época o que eu sei hoje, o quanto eu me trabalho para promover isso, certamente teria tomado menos tarja preta, entendeu? Teria, teria feito uma diferença muito mais positiva na vida das pessoas que eu me relacionei. Mas é da vida, a gente vai caminhando e vai cada dia dando um passo a mais. E quando você sugeriu Jornada do Propósito, mito ou realidade, cara, real demais. Para mim, esse negócio não tem nada mais real do que isso. Isso é uma. A gente sente isso no viver, no dia a dia, né? Na relação com a gente mesmo, porque vencer a nós mesmos é a mais difícil das batalhas, segundo a sabedoria, né, zen budista. Mas, Éder, foi só para fazer essa conexão, para não deixar passar em branco. Não, Queria perfeito, ótimas passar a palavra palavras. para você. E olha, o conceito de propósito, cada um tem o seu. Por favor, fique à vontade. Você está em casa totalmente. Esse é um tema Obrigado. fascinante, né, Humberto? Assim, quando a gente fala de propósito, e propósito, seja propósito de carreira, propósito de vida, primeiro que eu costumo não separar essa questão de, eu tenho meu lado pessoal e o lado profissional, né? Muita gente cria essa diferença dentro do ambiente de trabalho, como se fosse possível separar. E não é, né? E não é. Assim, acho que ao longo do tempo a gente aprende que não dá para separar. Nós somos seres únicos e, portanto, eu indivíduo, eu pessoa e eu profissional somos um só. A gente, obviamente, pode e muitas vezes a gente usa as nossas máscaras sociais, né? A gente se comporta dependendo do ambiente e se comunica de determinada forma dependendo do ambiente, do contexto onde a gente está inserido, mas no final das contas nós somos seres únicos, né? Não dá para deixa o profissional do lado de fora ou o pessoal do lado de fora e não mistura, né? Não, tem que misturar porque somos assim, né? E propósito é muito individual, como você falou, né? Eu acho que não tem um conceito único ou universal que defina isso. O que eu acredito é que é algo que dificilmente a gente consegue identificar muito cedo, porque eu vejo que precisa de alguns elementos que a gente vai construindo ao longo da vida, né? A maturidade que a gente vai adquirindo, a nossa percepção sobre a própria vida, né? As experiências que a gente vai passando, o conhecimento que a gente vai adquirindo, tudo isso vai se somando e talvez chegue um momento em que a gente começa a ter um pouco mais de consciência sobre nós mesmos, né? Porque, no fundo, tudo está muito ligado também com esse processo de autoconhecimento, da gente entender quem é que a gente é, o que que a gente está fazendo aqui, como é que eu posso impactar, né? Normalmente, quando você pergunta para alguém que está ali no início de carreira ainda, e eu já fui uma dessas pessoas, né? Qual que é o seu propósito? Ah, não, meu propósito é fazer o bem para as pessoas. Mas esse deveria ser, por definição, né, o de todos nós, né? Ninguém está aqui ou deveria estar aqui para fazer o mal, ou para não fazer o bem, né? Infelizmente, existe. Mas isso, por definição, não deveria ser propósito de ninguém. Deveria ser algo padrão, né, da nossa essência como seres humanos, né? Ah, Agora, o que eu percebo é que muitas vezes, em função das nossas prioridades e de como a gente vai construindo a nossa vida, aquilo que algumas pessoas chamam de propósito vai mudando. Por exemplo, quando você está ali no início da tua carreira, você é um recém-formado, que você está buscando, né, ascensão profissional, você tem algumas prioridades, né? A sua prioridade ali é arrumar um bom emprego, fazer dinheiro, né? Começar a ter um salário bacana para você constituir família em algum momento. Então, você está ali muito dedicado. Então, se alguém te perguntar ali, qual é o seu propósito? Não, meu propósito é meu trabalho, meu propósito é conseguir
ascensão profissional, meu propósito é juntar X mil reais em tanto tempo. Isso vai variando de acordo com os momentos da nossa vida. Aí chega um estágio em que você casa. Você casou, está iniciando sua família, aí você faz um financiamento de um imóvel. Qual que é o seu propósito? Meu propósito é conseguir quitar meu apartamento. Então as coisas vão mudando muitas vezes em função das prioridades que a gente vai tendo na nossa vida, né? Até o momento em que você atinge uma determinada maturidade, e de novo, né, consciência sobre quem você é, e aí você entende que, na verdade, aquilo que você falava que era propósito não era um propósito. Aquilo eram objetivos que você tinha, que naturalmente eles vão evoluindo, mudando ao longo da sua vida, porque a nossa vida vai mudando e vai evoluindo, então os objetivos também vão mudando, mas não eram propósitos, né? Eram objetivos. Propósito, na minha percepção, e de novo, né, não é algo universal como conceito, é algo muito maior, é algo muito mais forte do que isso e que envolve várias áreas da nossa vida, inclusive. Depois a gente pode falar de um conceito que eu gosto muito, imagino que alguns de vocês conheçam, que é o conceito do Ikigai, né, que é o conceito japonês, mas que fala bastante disso, né, de várias áreas da nossa vida e que juntam num significado maior. Mas para não tomar a palavra aqui, não ser tão prolixo, eu diria que é isso, assim, a gente tem objetivos ao longo da nossa vida e propósito, ele chega num determinado momento, e importante aqui, gente, acho que para todo mundo estar ouvindo a gente, né, não é simples, não é fácil chegar, eu sei qual é o meu propósito, porque muita gente acaba ficando até frustrada porque passa a vida sem saber, né? Sem entender ou sem ter clareza, às vezes até sabe, mas não tem clareza do que é o propósito. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, até associando a satisfação, ou a felicidade, ou o sucesso ao fato de você ter encontrado o propósito. Ou seja, quem não encontrou não pode ser feliz, né? Não pode ter, né, um sentimento de realização na vida? Pode. Então, tem bom separar um pouco essas coisas, né? Não, se você não achou seu propósito, você fracassou na sua vida, né? E não é isso. Acho que a gente vai poder falar um pouco sobre isso, né, Alberto? Éder, eu queria só um parêntese. Essa coisa assim, eu não consigo quantificar, colocar em. Eu sei o seguinte, como está o meu indicador de atingimento de propósito é a minha serenidade, minha paz, minha Aham. alegria, né? O amor que eu possa estar exalando para alguém, os feedbacks que eu recebo, como as coisas vão fluindo na vida. Então, esses são os meus indicadores, Indicadores, mas não legal. consigo quantificar, não é? Existem muitas pessoas também aflitas porque querem servir e não sabem onde nem como, né? Então, não sabe se elas vão escrever carta para pessoas que não sabem escrever, ou se elas vão para o hospital dar banho em doentes, ou se elas vão montar uma creche. Então, tem pessoas muito perdidas com isso e muito aflitas, mas é só uma palavra para elas, porque se ela perguntar ao comandante da carruagem, ele diz, certamente, certamente você vai ter um insight, uma intuição forte, e as coisas vão se materializando na vida à medida que a gente tem essa sinceridade nessa busca, né? À medida que a gente aspira muito e tem sinceridade na busca, a vida vai se abrindo para a gente. Eu acho que é isso. Mas, por favor, continua, Éder. Não, eu queria ouvir até um pouco das meninas, a Edna, a Cris, a Alessandra, assim, se faz sentido, né? Assim, essa busca que por muitas vezes nos colocam uma pressão de que temos que encontrar o nosso propósito a qualquer custo. Se você não encontrar, vocês já ouviram isso? Como é que é isso para vocês, assim? Queria também dividir um pouquinho aí a opinião. Posso falar? Oi? Pode, deve, O claro. Éder, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito a tua generosidade, assim, de estar aqui com a sua disponibilidade, porque eu já estive aí e eu sei que não é fácil abrir um Ah, espaço, né, na agenda para a gente conversar. Então, eu agradeço muito, né? E a oportunidade de estar com as minhas colegas aqui também, Humberto, que é um grande amigo, né, da gente estar discutindo essas questões todas.
E eu acho que eu vou falar um pouquinho para você, eu acho que eu vou devolver um pouco a pergunta, tá? Depois a gente volta aqui. Então, como o Humberto falou, eu sou da área de educação e eu sou apaixonada, porque eu acho que a solução do mundo vem da educação. Eu me preocupo muito com a questão da educação no Brasil, porque eu acho que o gap entre as pessoas, pessoas que podem estudar em boas escolas e os outros que não podem, está aumentando. Isso, para mim, me incomoda muito, tá? Mas não é o foco da nossa conversa aqui. Depois a gente pode até falar disso também. Mas, como eu te falei, eu estive dentro de uma rede de educação, né? Então, eu trabalhei com gente, gestão, e passei por muitas coisas assim, tipo mergers, aquisição e mudanças, enfim. Gostei muito de aprender a trabalhar com jovens como você, porque quando a minha empresa foi comprada por um fundo de investimento, eu era mais velha ali, né? E fiquei trabalhando com jovens e tive que, né? E me apressar um pouco para acompanhar. Bom, mas eu vou dizer para você o que eu mais gostei desse convite do Humberto, tá? Como eu estive dentro da área de gente, gestão de gente, hoje eu uso essa experiência que eu tive, né, aos longos de muitos anos, e eu atendo as pessoas que me perguntam a respeito de carreira, de estou no lugar certo, não estou, o que eu posso fazer, não gosto do meu chefe, não gosto da minha equipe, enfim, você sabe disso. Hoje, eu acho que nós temos uma questão fundamental que depois da pandemia se agravou muito, que é a questão da saúde mental dentro das empresas, né? Então, eu vou falar para você depois o que eu entendo por propósito, tá? Mas eu quero ouvir de você por que é muito importante a sua palavra para mim hoje, Éder. Porque neste atendimento eu me afastei, faz 3 anos que eu estou fora do mercado de trabalho, porque eu quis assim, realmente parar para fazer outras coisas, não ficar parada, né? E, e hoje, quando eu atendo, eu acho que tem uma questão fundamental que os líderes devem estar lidando, que é a questão da saúde mental. Então, a minha pergunta para você é: como você está lidando com isso? Como você vê? Qual é o suporte que o mundo corporativo está dando para essas pessoas, né? As pessoas estão muito impactadas pela inteligência artificial, pela incerteza, insegurança, né? Então, para mim, isso é uma questão muito importante que a gente pode, assim, discutir, tá? Só vou Legal, fazer um Érica. parênteses para passar para você, e eu vou dizer que eu sou avó, viu? Eu estou ganhando de você. Sou mãe, mas eu sou avó também da Manuela e do Gabriel, tá? Mas depois Legal, eu te falo, no final eu te falo um pouquinho de propósito, de como eu vejo, tá? legal, legal, claro. Não, excelente pergunta. Eu acho que o tema saúde mental, ele não é necessariamente uma novidade pós-pandemia, embora isso tenha sido trazido, né, a um nível muito maior depois de 2020, né, depois que a gente passou recentemente. O que eu vejo, tá? E por que eu acho que isso foi elevado a uma potência diferente depois de 2020? Porque a relação das pessoas com o trabalho mudou. Na minha percepção, tudo que aconteceu em 2020 e o fato da gente poder, durante um longo período de tempo, estar conectado com outras coisas, né, que não só o trabalho, isso muito em função até do modelo de home office, né, do trabalho remoto, etc., que nos conectou com uma outra forma de trabalhar, onde a maioria das pessoas acreditava não ser nem possível. A relação das pessoas com o trabalho mudou. Tá? É claro que eu vou separar daí o fato de termos muitos problemas de saúde mental em função da própria pandemia em si, muita gente com crise de ansiedade, muita gente com crise de pânico. Eu vi até uma brincadeira uma vez que eu achei super, super interessante, que dizia o seguinte: tem dois tipos de pessoas, né, que passaram pela pandemia. Aquelas que tiveram algum tipo de ansiedade e aquelas mentirosas, né, que falam que não tiveram nenhum tipo de ansiedade. Porque todo mundo teve algum nível de ansiedade durante esse processo. Mas eu acho que a grande chave aí, voltando ao ponto, é a relação que as pessoas passaram a ter com o trabalho.
E eu não digo nem só de gerações mais novas, porque as gerações mais novas, esse é um tópico que por si só já dava uma live só para ele, né? De como é que é a geração mais nova, chama de geração Z, etc., como é que eles lidam e qual a relação que eles têm com o trabalho, que é muito diferente da minha, de alguns de vocês. Mas, na média, a relação ela mudou. Eu acho que as pessoas encaram hoje o trabalho muito mais como uma forma de conseguir trazer o seu sustento e não que o trabalho seja a sua vida, né? Então, eu trabalho para viver e não vivo para trabalhar, né? Acho que essa crença ela foi quebrada um pouco nesse sentido. Então, na medida em que a sua relação com o trabalho muda, mas as rotinas, os processos, as cobranças, as pressões, elas continuam as mesmas, basicamente, porque os negócios não pararam, né? Pelo contrário, passaram por um vale muito importante. Muitas empresas, muitas indústrias, muitos segmentos tiveram perdas significativas dentro desse período aí de 2 anos, né? De 2020 a 2022, algumas ainda se recuperando em 2023, mas muita pressão em função de vales, né, de resultados, onde agora a gente precisa retomar. E acho que a retomada do empresário, ou do lado do negócio, do empregador, a velocidade de reação não acompanhou, na minha opinião, a velocidade que as pessoas gostariam de ter em função desse retorno, né? E, de novo, em função de compreenderem, talvez, de uma forma diferente a sua relação com o trabalho. Pô, calma aí, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me matando 10, 12 horas por dia? O que está por trás disso? Qual é o meu ganho, de fato, nisso? Né? Então, acho que essa provocação das pessoas ao longo do tempo começou a ficar muito forte, né? E talvez essa seja uma das, acho que não tem uma só, né? Mas uma das origens de tantos problemas de saúde mental, né? Porque as pessoas começaram a criar uma desconexão com aquilo que elas acreditam ou aquilo que elas julgam como importante, né, do ponto de vista de equilíbrio da sua vida, com aquilo que as organizações ainda acreditam que é o drive, né, a direção principal. Apesar de ter muitas empresas, eu acho que isso a gente tem que levantar essa bandeira também, valorizar. Muitas empresas compreenderam já isso e passaram a criar programas bastante sólidos, algumas delas, né, de preocupação com a saúde mental, de suporte psicológico para funcionários. Isso eu vejo esse movimento no mercado acontecendo, né? Mas, na média, eu te responderia dessa forma, assim, Edna. Eu acho que há um descolamento entre a forma como as pessoas passaram a enxergar o trabalho versus um movimento de aceleração alto que os negócios precisaram fazer e têm precisado fazer para a retomada. Você falou uma palavra-chave, Éder. Desculpe, só ia. Pode complementar, por favor. Você diria que o trabalhador hoje, ele não está vendo significado naquilo que ele faz? Também tem um pouco disso, também tem um pouco disso. E aí, de novo, talvez essa consciência que as pessoas passaram a ter sobre o seu papel dentro daquela organização, o seu papel dentro daquele ambiente, e aí entra, assim, significado, né? O porquê disso tudo, né? Por que eu estou fazendo isso tudo? Por que eu estou me dedicando esse tempo todo? Isso, eu não acho que isso seja, na média, o principal fator, tá? Mas, sem dúvida, há uma parcela de pessoas que começaram a entender também, ou buscar um significado um pouco maior da relação delas com o trabalho. Eu queria envolver a Alessandra aí nesse debate, que ela fala muito das questões comportamentais, emocionais, e talvez ela queira pontuar, já que você colocou esse tema também na mesa. Ale, por Obrigada, favor. Lê. Então, quando vocês falam de significado, propósito, eu fico aqui pensando na minha jornada com as empresas, né, com os executivos, ao longo desse caminho da consultoria. Palavras como propósito, significado, nem cabiam no discurso, tá? No início da minha carreira, eu escutava assim, e lá vem aquele que abraça a árvore.
tá? Era esse tipo de tratamento. Não, sério, Eu já ouvi, eu tô rindo né? porque eu já ouvi também. Lá vem aquele que abraça a árvore. Aí tá bom, esse era, vamos lá, nos primórdios. Em algum momento, a gente descobriu que os projetos davam errado, porque as pessoas não estavam engajadas, não estavam envolvidas, e aí teve o advento, aí estou falando dentro da minha realidade, né? O advento da gestão da mudança. Poxa, a gente tem que lidar com os stakeholders, os interesses, né, os propósitos de cada um, tem que fazer convergir, porque sem isso, a gente não vai levar as pessoas num propósito comum e no resultado do projeto. Aí começou a falar um pouquinho da língua da galera do financeiro, tá? Beleza. Só que na minha experiência, eu fui tocada por isso, né? Eu, com a faca nos dentes ali, no business case, falei, peraí, gente, esse negócio é importante. E comecei a me aliar à galera da gestão da mudança que vinha e agregava valor ali ao meu projeto, ao meu cliente. Comecei a tentar vender isso porque acreditei. Cara, era muito difícil, porque isso custa dinheiro. E aí o cliente falava assim, não, mas pô, peraí. Aí sabe quando que vendia? Quando dava errado. Ou tinha um cliente, tipo, aqui usando o exemplo do Leon Gruber, que já era tocado com essa questão, que era minoria, né? Ou dava errado, e aí eu falava, poxa, sabe aquele assunto que a gente falou lá atrás sobre engajamento e tal? Vamos retomar isso porque está pegando fogo? Aí era a hora que brotava esse negócio, tá? Aí depois, continuando aqui na jornada, tá? Nos anos mais recentes, graças aos grandes unicórnios que divulgaram metodologias, consagraram metodologias mais humanizadas, com o humano no centro e tal. Poxa, esse negócio começou a ficar cool, ficar legal. Aí a gente já começava a falar de proposta de valor, propósito e papapá. A gente, eu e todos os meus colegas de consultoria, inserimos esses componentes, esses jargões, esses nomes, né? Ao invés de falar de gap, a gente fala de dor. Começa todo esse processo de urbanização, que é muito legal, e aí a gente começa a falar dessa questão já mais integrada ao projeto. Antes, fazendo a retrospectiva, a gestão da mudança era um negócio à parte. Hoje, esse negócio já está mais integrado, tá? Mas a minha pergunta, Deri, que assim, muito querendo entender através da tua experiência, porque hoje eu ainda sinto, mesmo com isso tudo consagrado, tem muitos componentes socioemocionais que eu trago um pouco velado no projeto, porque eu acredito e trago dentro do meu composê, da minha oferta, tá? Mas eu ainda sinto muita resistência. Quando eu falo com um líder de RH, é mais fácil, porque a gente ali consegue ter uma linguagem mais comum. Agora, ainda quando eu entro em empresas de setores mais tradicionais, segmentos mais tradicionais, ou da área financeira, da área de operações, eu ainda sinto muita resistência. Aí eu queria entender se no teu caso, na tua experiência, quando você é dentro do teu ecossistema, você vê ali que são questões socioemocionais que precisam ser tratadas. E o teu cliente ele é resistente, ele não consegue, ele não conhece essa linguagem, né? Não está preparado ali para receber isso. Que tipo de estratégia você desenvolveu, você adota para conseguir trazer essa questão não tão velado, mas de forma mais explícita, ou até velado que seja, né? Qual a estratégia que você tem desenvolvido para fazer com que isso aconteça e você possa vender essa ideia para implementar antes que o processo desague, né? E o cliente não tenha outra alternativa. Aí se puder contar Legal, um pouquinho Alessandra, para a legal. gente. As minhas interações nos últimos anos principalmente lideranças, tá? E que há uma percepção da minha parte sobre eventuais resistências ou o tema talvez não seja o tema mais simples do mundo de se tratar, ou que envolve alguma questão sensível, ou que envolve alguma gestão de conflito, etc, etc. Então, no papel de RH, as interações são as mais diversas possíveis, né, dentro do ambiente organizacional. Desde falar sobre custo de pessoal
até assédio moral, né? Então, você passa ali por uma gama de assuntos muito, muito grandes, né? E, naturalmente, muitos deles têm por trás algumas questões socioemocionais. Uma das estratégias que eu passei a utilizar e que comigo particularmente funciona nesse meu papel de RH é quando eu percebo alguma resistência em relação a esse aspecto socioemocional, eu tento demonstrar vulnerabilidade. Eu tento trazer alguns elementos que me colocam ali naquele contexto e me apresentam, de certa forma, vulnerável. Por quê? Porque a vulnerabilidade talvez seja aquilo que nos une, né? Aquilo que nos conecta enquanto indivíduos. Muitas vezes, os executivos, eles, até por terem mais dificuldade em demonstrar qualquer tipo de fraqueza, qualquer tipo de fragilidade, eles vestem uma armadura, né, que cria uma distância de temas mais socioemocionais. E o que eu tento trazer é o contraponto disso. Assim, não tem um ser humano que não sinta emoção. Esse é o primeiro ponto, né? Para estar vivo, né, você está sentindo emoção, você sente emoção. Então, você pode ser o estagiário ou o CEO de uma organização, você vai ter os seus pontos fortes, você vai ter os seus pontos fracos, você vai ter os seus momentos de vulnerabilidade, vai ter seus pontos cegos, você vai lidar com emoções, você vai ter angústia, você vai ter medo, você vai ter incerteza. O cara mais sênior da empresa, ele tem isso também. E aí, quando você tenta colocar isso de uma forma, inclusive trazendo exemplos próprios, você quebra um pouco dessa armadura, sabe? Eu sinto que as pessoas ele sabe que eu tenho, né, os meus pontos, então, beleza, posso tirar aqui essa máscara aqui porque não tem. Eu acho sim que algumas pessoas criam resistência, talvez por desconhecer, né? Mas a maioria delas, elas criam resistência pelo receio de se mostrar frágil, de receio de se mostrar que tem erro, que falha, que erra também, que ok, né? Todos nós, né? Quem nunca? Então, para mim é isso, Alessandro, assim, vulnerabilidade. É eu me colocar ali num contexto de mostrar a vulnerabilidade e fazer com que o outro também sinta-se à vontade para abrir dessa forma. Éder, eu queria botar a Cris aqui, todas as palavras-chave que você falou, ela quase levantou da cadeira ali, e bateu no cerne do conhecimento Isso. dela, né? A questão da empatia, né? Desenvolvimento de líderes mais humanizados. Eu queria que a Cris fizesse as suas colocações, as suas perguntas, enfim, fica à vontade, Cris. Que ótimo. E aproveitando aí, Éder, esse gancho da Alessandra, né? Onde a gente está tendo uma visão bem diferente até de propósito, que depois a gente vai entrar um pouquinho para falar. A gente viu que esse mundo aí, né, a Alessandra também como trouxe, ele pós-pandemia, né, que o pessoal agora chama dessa era de complexidade, né? Essa é a era da complexidade, assim, onde a grande crise ela caiu sobre o mundo, né? E a gente começou a evidenciar a urgência, né, do desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Foi aí que entra esse chamamento aí da Alessandra. E assim, e a gente nota mesmo essa necessidade de desenvolver mais. Até a gente fala de líderes, né, mas a gente fala de liderados também, né, mais empáticos, compassivos, humanizados, né, com uma base para a condução aí dos seus times e aprender a lidar, né, com as suas próprias emoções, que, como você mesmo falou, todos nós temos emoções, né, de forma até a respeitar as emoções da equipe, né, que é fundamental para a gente, para gerar produtividade tão falada, inovação, né? E eu tenho, assim, Éder, aplicado alguns programas, né, de mindfulness corporativo nas empresas. Eu tenho notado tanto essa imaturidade das empresas para esse capital, né, social, essa que falta, né? E também eu tenho notado empresas que estão começando a mudar isso, estão começando, como você falou, a agregar esses programas, a trazer a promoção do bem-estar e saúde, né, mental.
E eu gostaria assim de saber, né, dentro dessa assim do que eu trouxe, a sua visão a respeito, né, do tema e saber o quanto mindfulness, inteligência emocional, eles podem se tornar, né, uma estratégia para as empresas. Como que você vê isso assim? Como se fosse um pilar mesmo, né? Sim, Talvez o sim. pilar social aí, né, do ESG, mas eu queria muito ouvir você pela tua experiência, assim. Eu acredito muito, assim, eu sou suspeito para falar porque eu tenho uma crença muito forte nesse modelo de atuação organizacional, onde a organização ela contribui, ela facilita com ferramentas, estratégias, para que as pessoas, lideranças, colaboradores, funcionários de maneira geral, possam ampliar o seu nível de consciência. Porque eu acho que eu não sou especialista, né? Você até me corrija depois, Cris, mas pelo pouco que eu conheço, né, do mindfulness desse tipo de prática, que é super interessante para nos colocar, nos trazer para um momento presente e que Ah, faz tanta falta hoje, né? O contexto de mundo que a gente vive hoje, e aí acho que isso independe de geração, né? Acho que todos nós que estamos nesse contexto de mundo, a gente está na mesma esteira, né? Então a velocidade da esteira ela tá igual para todo mundo. Alguns talvez sintam um pouco mais essa velocidade do que outros, mas é um contexto de mundo tão rápido, com um volume de informação colossal o tempo inteiro, com um modelo de entretenimento que é também muito superficial e curto, né? Eu brinco com os meus filhos assim, tem aquela coisa do vídeo, né? Não, pula para o próximo vídeo no YouTube, não sei o quê, no Netflix e dá o pause. Eu sou de uma geração que não sabe nem o que é isso, né? Vocês obviamente sabem que eu tinha que esperar o intervalo comercial para continuar assistindo o filme, ou às vezes até o desenho. Eu tinha que esperar, não tinha opção, né? E aí a dinâmica é tão rápida, é tão alucinante hoje, que as pessoas se distanciaram cada vez e se distanciam cada vez mais do momento presente, né? A gente vive quase que não vive o presente, né? Tá o tempo inteiro tão ocupado com um monte de informação que está ao nosso redor que talvez a última prioridade é viver o momento presente. Então, essas práticas de mindfulness, de meditação, elas trazem isso. E o que tem de ganho por trás disso, na minha opinião? É dar a oportunidade para as pessoas, ao estarem no momento presente, de ampliarem os seus níveis de consciência, de ampliarem os seus níveis de compreensão sobre quem elas são, como elas estão, o que elas querem, o que elas precisam, né? Esse olhar para dentro a gente não tem, é muito difícil assim, né? E não é culpa de ninguém, não tem certo ou errado nessa coisa. Simplesmente ninguém foi preparado ou é preparado para isso. Então, quando eu vejo as organizações tratando, por exemplo, o tema de inteligência emocional, eu acabei aprofundando um pouco nesse tema, fiz certificação e fiz uma série já de palestras dentro das organizações sobre isso, no sentido de provocar essa discussão dentro das organizações sobre a importância de termos pessoas com autoconsciência dentro da organização, porque tudo começa aí. Tudo começa aí. exatamente. Tudo começa na medida em que você ganha consciência sobre quem você é, sobre como é que você contribui com o entorno, como é que você começa a entender como é que as emoções te afetam, como é que as suas emoções afetam o outro, como é que vai ser a tua e como é que é a tua leitura sobre as emoções do outro. Porque o produto final disso são relações mais saudáveis, né? E uma empresa feita de relações saudáveis é uma empresa que naturalmente vai ter resultado. Não tem como ser diferente, né? Os projetos vão fluir mais, as relações vão ter menos conflitos, as parcerias vão acontecer Exatamente. de forma mais natural e assim por diante. Então, se eu pudesse colocar isso como um ponto aí de agenda executiva, sem dúvida, para toda organização, eu julgo como importante. Legal, Éder. Eu levo sempre mais para o lado filosófico e entendo 100% o que você está falando. Você falou em ampliação da consciência. Eu escrevi um artigo lá sobre ampliando a consciência. É uma coisa é muita sintonia. E a pergunta, eu queria te fazer uma pergunta seguinte:
eu coloco nesse artigo um exemplo de pessoas que estão trabalhando assentando tijolo, né? Então, tem um cara com uma prancheta, pergunta o que ele está fazendo, ele diz, pô, estou assentando tijolo, não está vendo? E lá ele vai andando e tem um cara fazendo o muro lá e ele pergunta o que você está fazendo. E o cara diz, eu estou construindo um muro. E assim ele vai andando e pergunta a um terceiro o que ele está fazendo. Ele falou, eu estou assentando o tijolo, mas eu estou construindo uma catedral. Então, a cada... Se tivesse ali mais seres, cada um vai respondendo de acordo com o teu nível de consciência, lógico, não é? Então, é o seguinte, quando a gente tem um nível de consciência mais elevado, a gente começa a... O outro é mais importante que você. O todo é mais importante do que você, né? Então, você passa a ser menos egoísta e pensar mais no outro. E isso é uma chave para o sucesso, seja para um projeto, organização, enfim. Isso é realmente uma chave, porque isso ativa o melhor de nós mesmos, que está encapsulado pela forma, né? A essência encapsulada pela forma, é como se fosse uma cebola, lá o núcleo da cebola, e a gente vai botando camadas e camadas, e máscaras, e máscaras, e mais máscaras, para viver no politicamente correto, no aceite social, e a gente vai se distanciando do nosso núcleo primordial. Isso já era difícil, agora perguntando, isso como você vê, né? Isso já era difícil em ambiente junto, trabalhando junto. Em ambiente deslocado, eu te pergunto se o egoísmo aumentou. Como é que está isso hoje? Como é que é essa questão de time, de pensar mais no outro do que em si, cada um nas suas casas? Olha, se tem um assunto polêmico ultimamente nas mesas de RH é esse, viu? É mesmo? Sobre o modelo de trabalho, né? Se é remoto, se é presencial, se é híbrido, né? Que é um pouco de cada. Eu tenho a minha opinião a respeito sobre isso, tá? Eu não acredito num modelo totalmente remoto. Eu, particularmente, não acredito. É lógico que facilita muito, principalmente você conseguir ter talentos, né, trabalhando de vários lugares, às vezes até lugares do mundo diferente, você ter um leque muito maior de opções de recrutar pessoas e tudo mais. Sem dúvida, facilita. Dá para trabalhar? Dá para trabalhar. Acho que tem cases de sucesso aí que estão disponíveis no mercado. Mas por que eu particularmente não acredito? Porque eu acho que, por essência, nós somos seres relacionais. E nada substitui o olho no olho. Isso aqui que a gente está fazendo, se nós cinco estivéssemos numa mesa conversando, a energia daquela conversa seria diferente. Total. Não que aqui esteja ruim, ela está ótima, mas ela seria diferente. Porque a relação do ser humano ali, quando ele está próximo, olhando no olho, ela é diferente, né? E a tecnologia, ela é maravilhosa, ela ajuda muito, mas ela não substitui esse aspecto em si. Então, eu acredito que o equilíbrio ele é o mais importante nessa história, né? Eu acho que a gente tem que dar espaço, sim, para o novo, tem que dar espaço para alguns dias de trabalho remoto, né? Onde as pessoas possam, né, se concentrar em determinados temas, projetos, às vezes em casa, né, rende muito mais, ou você diminui o tempo em trânsito, tem uma série de benefícios. Mas eu diria que quando você cria um ambiente totalmente à distância, e você citou uma palavra bacana, Humberto, que foi egoísmo, você, na minha opinião, dificulta ou cria uma distância um pouco maior desse senso de comunidade, desse senso de colaboração, desse senso de pertencimento, desse senso de contribuição genuína com o outro. É claro que, dependendo do modelo de gestão, de novo, né, existem alguns cases aí que certamente podem serem compartilhados, né, de como a gestão à distância funciona e de como o ambiente é colaborativo, etc, etc, mas acho que isso não é a realidade da maior parte das organizações. Eu vejo que, na medida em que a gente se distancia, né, que as relações se distanciam, as pessoas naturalmente tendem a olhar mais para si, mais para os seus horários, para as suas prioridades, para os seus desejos, para os seus...
e o trabalho vai se encaixar naquilo ali, né? Então, talvez a receita aí nesse momento seja um equilíbrio onde o presencial e o remoto possam Não, conviver em conjunto. é verdade. Tem um simbolismo aí, sabe, Éder, no Pedra no Lago, uma mínima pedra no lago que a gente jogue, lógico, uma pedra do bem, né? Uma ação positiva, altruísta, né? Isso tem ressonância em todos, mas evidentemente que nada, o olho no olho, se a gente estivesse numa mesa agora, certamente o que já está bom já seria ótimo, né? Lógico. Eu estou olhando aqui o relógio, já estamos com 1 hora de live, e eu fico sempre preocupado com a questão do tempo, porque se estender muito, as pessoas desanimam, não é? Mas a gente fica com dor no coração, porque tem tanto para explorar aí nesses temas contigo, que é uma pena. Mas eu queria deixar que cada um desse uma palavra final, uma pergunta final, para o Éder fazer um fechamento geral. Mas eu sinto, assim, antes do fechamento do Éder, eu sinto que tem um livro do Steven Pressfield chamado A Guerra da Arte. Ele fala das resistências, né? E ele disse que o nosso grande papel, o nosso grande propósito como ser humano é ajudar a empurrar 1 milímetro a humanidade para frente, né? E isso se faz com a quebra de resistências, com o pensar mais no outro do que em si mesmo, né? Vencer o egoísmo. E eu espero que essa live aqui esteja empurrando alguns micromilímetros, né? Pelo menos cada um de nós sair daqui mais fortalecido, né? Mais, com a consciência mais ampliada. Mas, enfim, vou passar a palavra a cada um de vocês, sem ordem, vocês fiquem à vontade para fazer aí o fechamento e depois o Éder fecha o final. Eu queria falar, assim, agradecer, né, por essa oportunidade. E o que eu fico refletindo aqui, ouvindo vocês todos, é como a gente subestimou a emoção, né, na nossa vida, no nosso trabalho, como que a gente subestimou. É impressionante. Eu falo isso para mim, né, olhando para mim mesmo. E aí lembrando que emoção significa movimentar, né? Trazer movimento. E como que a gente subestimou se o que a gente mais quer é o movimento, é o resultado, é a ação, né? São os paradoxos da vida. E que bom que a gente está aqui discutindo sobre isso e cada um leva uma lição, né? Um dever de casa, uma reflexão. E agradeço por isso. Espero que a gente possa compartilhar isso no nosso cada um no seu universo. Obrigada. Obrigado, Léo. Vou aproveitar, Alessandra, aí de novo no seu gancho. Emoções, né, o motor aí dos nossos comportamentos, né, Alessandra? A gente já falou aí disso também. E muito bom, quero agradecer de estar aqui, Éder, por compartilhar todo o teu conhecimento, toda a tua experiência, de tudo que você tem vivendo, né, está vivendo aí com as empresas, vivenciando, experienciando. E é sempre muito bom, gente, falar de capital humano, né? Assim, traz essa reflexão, né? Principalmente esse olhar para o momento atual, né? A necessidade que a gente tem de abordar esses assuntos, né? De falar de propósito, de empatia, de humanização, de todas essas questões, né? Que estão ligados ao ser humano, que como a gente aí acabou esquecendo o quanto a gente pode ser humano, o quanto a gente separou a vida pessoal da profissional, né? E somos um ser único. Isso traz muitas reflexões e traz essa reflexão, né? A perspectiva da sustentabilidade humana, o quanto a gente precisa, né? Então, assim, que seja uma live que agregue para as pessoas, que as pessoas também possam refletir dentro aí do que foi falado. Muito obrigada novamente pelo convite. Obrigado a ti, Cris.
Edna, Mais uma vez, Éder, eu também quero agradecer Humberto, Alessandra, Cris, e eu queria dizer para você, Éder, que eu tenho profunda admiração por você, como eu tenho pelos meus filhos, que hoje estão dentro de empresas, estão vivendo esse momento extremamente desafiador. Eu posso ter vivido coisas difíceis, mas como vocês hoje estão vivendo, eu acho que eu não vivi. Então, eu tenho uma admiração. Então, eu estou falando isso para você, como eu diria isso para os meus filhos, para os filhos do Humberto, enfim. E as meninas aqui não têm filhos ainda nessa idade dentro de empresa, então por isso que eu não falo. E uma outra coisa que eu te prometi, o que que é o propósito? Por que que a gente bota propósito de um tamanho assim que a gente se assusta? Ai, meu Deus, isso tem um propósito. Eu tenho um propósito, tudo que eu fizer na minha vida tem que ter um significado, tem que ter um sentido para mim, né? E se eu hoje sair na rua e falar com o Gari, bom dia, olha, muito obrigada pelo seu trabalho, você está fazendo a minha rua mais limpa, mais bacana, né? Eu estou falando isso do meu coração, sabe? Então eu acho que eu trago nisso o meu propósito, sabe? Que é fazer isso, aquilo que eu tenho de melhor, realmente. Tá? Então, brigadíssimo, viu, Éder? E muito sucesso. Eu vou acompanhar seus podcasts, porque eu sou louca por podcast, sou viciada em podcast, viu? Vou lá. Legal, obrigado, gente. Fico muito feliz aí pelo retorno. Eu que agradeço, assim, para mim também é um compartilhar de troca e aprendendo junto, né? A gente tá gravando essa live aqui próximo do Dia dos Professores, né? Do Dia do Professor, e tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar, né? Em todas as fases da nossa vida. Ah, Eu aprendo com os meus filhos, eles aprendem comigo e assim, a gente está aqui para trocar e para aprender e, acima de tudo, qualquer conhecimento ele só tem valor se ele puder ser compartilhado, né? Se ficar só com a gente, não... qual é o valor dele na prática, né? Não tem. Então, eu sou um entusiasta do compartilhar. Sempre que vocês precisarem, quiserem trocar, enfim, só a gente casar as agendas aí que vai ser um prazer bater um papo com vocês. Agradeço demais aí o convite do Humberto, que hoje eu fiquei sabendo que ele é Humberto, que ele é Len, que ele é Len Gruber também. tem Betinho Depois eu vou também. escolher qual vai exato. ser Tem o vários, que eu tem vou usar. vários. E tem mais uns Inclusive, 3 ou 4, cara. inclusive, eu queria sugerir, né, com grande audácia, a gente, né, na próxima, compartilhar um vinho na casa do Len, com o Daniel, né, com Olha a aí, ó, Maga, Aí vai ser expandindo. um. papo filosófico. Já está marcado. Papo filosófico é um bom tema. Vamos fazer uma live presencial, tomando um vinho. Por que Legal, mas não? obrigado de novo, gente. Assim, eu acho que como mensagem final, um pouco do que você falou, né, Humberto, do mover o milímetro, né? Eu costumo dizer sempre nas minhas falas ou palestras, workshops, que se alguém ali sair melhor do que entrou, é isso que importa, né? Então, se É alguém que isso. está ouvindo essa live terminar, né, de ouvir melhor do que quando começou, né, acho que cumprimos a nossa missão aqui. E que isso é uma jornada, né? O título aí foi Jornada, e isso é uma jornada, né? Nada que envolve competência comportamental, especialmente no que a gente está falando aqui de habilidades socioemocionais, etc. Isso não é do dia para a noite que a gente desenvolve, né? É uma jornada. A gente acho que caminha a nossa vida inteira desenvolvendo isso. Então, sem pressa. Vamos começar, dar o primeiro passo e ter mais consciência sobre esse assunto que acho que já é bastante útil aí para muita gente. Beleza, Éder? Foi uma honra Exatamente. para nós você estar aqui e pô, a Cris, Edna, a Alessandra, que me É, ajudaram a receber você. Também muito obrigado e vamos fazer uma live presencial agora. vamos sim. Tamo junto. Obrigado, Éder. Um Éder, abraço, pessoal. obrigada, Sucesso. Tchau, gente. tchau. Tchau. Sucesso para todos nós. Tchau, tchau. Obrigada.